Fala pessoal, tudo bem com vocês? O time vence, mas não convence. Um futebol muito ruim. O Renato Augusto fez falta. O time não teve nada de ofensivo, jogou recuado no segundo tempo e muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe. Só lá você vai encontrar a Bundesliga ao vivo e de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular. Os grandes craques, os jogos, os lances, os melhores momentos e os jogos ao vivo e sem custar nada. Mais ainda, o OneFootball traz 9 ligas espalhadas pelo mundo, também ao vivo e também de graça para você, numa parceria global, em que você encontra facilmente dentro do aplicativo. Além de todas as notícias da janela de transferência, do seu time do coração, então não perde teu tempo. O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Foi a primeira vitória fora de casa desde o dia 28 de agosto do ano passado, quando o time venceu o Grêmio, se eu não me engano, em Porto Alegre, ainda pelo Campeonato Brasileiro, mas depois, fora de casa, era só resultados e desempenhos muito ruins. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o Corinthians até que conseguia se impor, mas fora de casa nada disso. Vejam só, começou o ano e dentro de casa o time não conseguiu a vitória na estreia e agora enfrentou o Santo André fora de casa e conseguiu uma vitória. Mas assim, impressionante. A sensação que a gente tem é que o Corinthians perdeu o jogo, porque houve uma indignação tão grande com a postura do time que parece que passa essa sensação, né? E de uma perspectiva também que pode ser mais complicada daqui para frente, o fato é o seguinte, o Silvinho mexeu no time porque talvez precisasse. Segundo ele, conversou com o Paulinho, e o Paulinho pediu para não começar o jogo, e a gente sabe que o Paulinho ainda está voltando, ficou muito tempo sem atuar, veio do futebol da China, está começando a temporada, natural que o Paulinho entre gradativamente na equipe. E também porque o Corinthians já teve desfalques de última hora, com o Cássio com sintomas gripais, o João Vitor que também sentiu uma lesão, o William e o Renato Augusto foram preservados porque tem clássico na quarta-feira. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês, o Silvinho, ele, por mais que ele ignore ou finja ignorar essa pressão externa que envolva o seu nome, ele sabe que, gente, se uma vitória contra o Santo André já fez com que a galera subisse o nome dele nas trending topics das redes sociais, já esteja organizando protesto, já tenha feito um protesto no jogo, inclusive em Santo André, e já esteja organizando também para a Neoquímica Arena na quarta-feira. Imagine se ele perde um clássico. Ele sabe disso. Para o Fábio Carille, que é um cara muito respeitado pela Fiel, então por isso também dentro de um gerenciamento físico no começo de temporada, desses caras mais veteranos e tudo mais, é óbvio que ele vai precisar, iria precisar preservar em algum momento. Com isso ele montou o time com o Matheus Donelli, o Fagner que foi o melhor em campo do lado direito, o Fagner se soltou muito, lembrou o Fagner daqueles velhos tempos do Corinthians com limitações técnicas em que ele tinha que resolver muitas coisas pelo lado direito. Talvez foi isso que ele pensou, né? Olha, não adianta, vou ter que me soltar aqui para resolver alguma coisa porque lá na frente não está acontecendo. O Fagner na direita e o Fábio Santos voltando para titularidade, né? E esse ficando um pouco mais, marcou o gol de pênalti, um pênalti raramente, né, que é raro, foi mal batido por ele, porque o Jefferson Paulino ainda tocou na bola. O Gil e o Raul Gustavo. O Raul teve uma tentativa de cabeceio ainda no primeiro tempo, que a bola passou pertinho, né? Foi uma boa chance, um escanteio em que o Corinthians quase aproveitou, vejam só. Aí o meio de campo com o Duqueiroz ainda como primeiro volante, o Gabriel Pereira por dentro, essa foi mais uma novidade tática do Silvinho, com o Giuliano, o Mosquito aberto pela direita, o Roger Guedes na esquerda e o Mantuan de novo na referência. O Mantuan não funcionou. Perdeu um gol, inclusive, num cruzamento que veio da direita, se não me engano, do Fagner ou do Mosquito, agora não vou lembrar. Ele veio chutando, chapando e o goleiro fez a defesa, mas foi a única oportunidade que ele teve. Ele é um jogador que sente muito não sei se a presença da marcação dos zagueiros, o Santo André marcou muito bem, foi muito difícil ele conseguir se movimentar lá na frente, e aí é curioso, né, o que eu vou dizer para vocês, mas o Jô faz falta nesse modelo de jogo, porque o jogo consegue fazer o pivô, o jogo tem mais corpo, mais característica de fazer a parede,
o Mantuan não joga de costas, né? Então, como o modelo de jogo não favorece um jogador da característica do Mantuan, faz a gente ter a ideia de que o Jô faz falta, mas porque o sistema do Silvinho privilegia um jogador como o Jô. Por isso que eu acho que tem que jogar, quando você não tem o Jô ou não tem um centroavante, tem que jogar sem a referência. Tem que ser exatamente um ataque de movimentação para você abrir espaços para os meias chegarem. Ainda mais meias com muita qualidade, como são o Renato Augusto e o Paulinho. O Renato não estava no jogo, Paulinho entrou no segundo tempo. Paulinho entrou no lugar do Mosquito, e aí muita gente pensou, tá, mas aí ele entrou como um atacante e tal. Não, o Paulinho entrou na função do GP, porque o GP foi pro lado direito. O Silvinho explicou isso na coletiva, mas foi exatamente isso que a gente viu. Juliano sacrificado, né, porque o Du de primeiro volante e sem o Renato Augusto, que é um cara que combina as jogadas com ele teve que buscar esse jogo o tempo inteiro, mas não conseguia espaço na criação, porque aí não tem um jogador ao lado dele como o Renato, facilmente foi bloqueado pelo paredão que o Santo André impôs à frente da sua área. E ainda assim o Corinthians ficou mais com a bola, teve muito mais posse de bola no primeiro tempo, mas assim, efetivamente não criou tantas chances. Falei aqui o cabeceio do Raul e o chute do Mantuan. Com outras chegadas, assim, mas sem oferecer muitos riscos, né? Eu tava na escalação ainda e acabei... Não, acho que eu finalizei, né? Finalizei a escalação. Mas enfim, depois no segundo tempo, aí o Santo André retoma a posse de bola completamente. E aí também passa aquela sensação ruim de que o Corinthians estava satisfeito e confortável com o resultado. Gente, segundo jogo do ano, 1-0 com gol de pênalti, um pênalti que muita gente discutiu, mas eu marcaria a penalidade porque não tem mais aquela regra de que bateu no corpo e bateu no braço, isso tira a penalidade. Isso está confundindo muita gente. A FIFA retirou da regra essa questão, né, de você bater no corpo, na cabeça, no braço, desviar e bater no braço e aí sim tirar a penalidade. Então agora você tem que analisar outras circunstâncias, como o fato do braço estar aberto, e era o caso. Braço de apoio, ok, eu acho que é uma interpretação válida, mas na meu ver não estava no apoio ainda, ele estava no movimento. E quando ele está no movimento, o braço está aberto, faz uma ação de bloqueio, pênalti. Mas assim, o Corinthians chegou até a sua vitória num pênalti e ponto. E parou de atacar. Parou simplesmente, abdicou de atacar. Isso é muito pequeno, é muito pouco. Eu sei que os jogadores até instintivamente se preservam. O técnico daqui a pouco faz um planejamento dizendo, galera, segura um pouco a onda, porque tem clássico na quarta, é só o segundo jogo, a gente tá, né, fazendo treinamentos aqui, tem a questão do desgaste e tal, mas, poxa vida, contra o Santo André no Campeonato Paulista, né, no segundo jogo do ano, a torcida querendo que o time vá pra cima e tudo mais, e ele tem 5 trocas para fazer, né? Se daqui a pouco tem desgaste, roda um pouco mais o elenco, bota jogadores. Ele até botou o Adson e o Luan, por exemplo, lá no finalzinho do jogo. Aí o Adson, né, um pouco mais cedo, até tentou fazer alguma coisa pelo lado direito lá, mas também não conseguiu muito. E o Luan entrou com 41 minutos. Conduziu a bola e tal, entrou até disposto, mas assim, dentro de um contexto em que o time não parecia querer ganhar o jogo e... né? E aí, sem muito tempo para fazer muita coisa, né? Então, assim, muito pouco, gente, muito pouco. Depois o Silvinho até rebateu uma pergunta do Rodrigo Vessone sobre a análise de que o time jogou muito tempo atrás da linha da bola e ele entendeu como uma análise pobre, porque o time foi ofensivo. Porque um time que tem Gabriel Pereira no meio, Mosquito na direita, Roger Guedes na esquerda e Mantuan no ataque é um time ofensivo. No papel, né, Silvinho? O papel mostra um time com realmente características ofensivas, mas e na prática? E aí ele acha que o primeiro tempo poderia ter terminado 2 ou 3-0. Não, o Ituano. O Santo André também perdeu um gol, e com isso poderia ter terminado 1-1. Se poderia ter terminado 2, poderia ter terminado 1-1. Então assim, não foi bem assim. E aí no segundo tempo, realmente, um time que desistiu de jogar, desistiu de atacar. Por isso que o futebol é que foi pobre, viu, Silvinho? Não foi a análise do jornalista ou de quem quer que seja que tenha identificado como um time que não foi nada ofensivo. É uma pena porque o Silvinho tá... não sei se ele ficou bem incomodado com essa pergunta, não sei se ele aos poucos está sentindo a pressão, e eu sei que, assim, eu tento fazer toda a ressalva possível do começo de temporada, das trocas necessárias, de preservar alguns jogadores, mas um futebol muito abaixo contra um adversário que, com todo respeito, fez a sua parte, né, se defendeu, mas, enfim, para um Corinthians que vai encarar
grandes equipes ao longo da temporada, a gente imagina, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, num Brasileiro, que quer ser páreo para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, é pouco, é muito pouco. Que não tinha, obviamente, seus melhores jogadores, o Renato Augusto e o William, por exemplo, e o Paulinho só entrou no segundo tempo, ok, mas ainda assim é muito pouco em termos de postura, em termos de atuação, em termos de repertório, em termos de intensidade. Falta muito para esse Corinthians nos dar alguma perspectiva melhor para a sequência da temporada. Não gostei. Imagino que vocês também não tenham gostado. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!